Opa, aqui é o Daniel do Com Cerveja e a dúvida que eu respondo hoje tem a ver aí um pouco com a conservação da nossa cerveja pronta. Já quem mandou essa dúvida para mim foi um membro do Com Cerveja, o Fabrício Rampelotto, e ele pergunta que se depois de maturada a cerveja, engarrafada já e tal, se ele pode voltar essa cerveja para a temperatura ambiente, certo? E guardar ela em temperatura ambiente, armazenar, ou se ele precisa armazenar ela em geladeira refrigerada, certo? Fabrício, a recomendação que eu dou para você, tá? Até dá para deixar em temperatura ambiente, mas eu recomendo que mantenha ela refrigerada. Por uma questão lógica, né? Que a gente pode perceber em questão de conservação de alimentos e bebidas mesmo, né? Então, se você tiver na temperatura de geladeira, você vai ter um tempo de conservação melhor. Então, a sua cerveja vai estar mais tempo com as qualidades e com as características que você preparou ela, certo? Na temperatura ambiente, ocorre uma degradação mais acelerada do seu produto, certo? Se você tiver uma geladeira específica para cerveja, melhor ainda, e conseguir deixar ele na casa de 0 graus, -1, -2, uma cervejeira aí, por exemplo, seria melhor ainda, tá? Que o tempo é mais eficiente ainda essa conservação, tá? Com relação a deixar em temperatura ambiente, até tem, às vezes a gente não tem espaço, enfim, tudo mais. Quando a gente está falando de cervejas refermentadas na garrafa, isso não é tão preocupante, certo? Então, eu conheço o seu processo, sei como é que você faz. Então, se você fermentou a sua cerveja, né, terminou a maturação dela, enfim, engarrafou, botou o prime, fez a refermentação na garrafa, se você quiser armazenar ela num local de preferência sem luz e tal, em temperatura ambiente é possível, tá? Não teria tanto problema, embora, como eu falei, a conservação não é tão eficiente quanto em geladeira. Mas se você estiver fazendo com carbonatação forçada, como que é isso? A gente utiliza gás carbônico e barril, né, para botar a pressão de forma ativa, o gás carbônico naquela cerveja e carbonatá-la. Então depois a gente, por contrapressão, a gente joga a cerveja para a garrafa e tampa a garrafa. Nesses casos, o tempo de prateleira, que é o termo que a gente utiliza, e a conservação dessa cerveja é menor, certo? Então aí eu indicaria nesses casos que você mantenha aí sim em geladeira, certo? Daí teria uma outra opção ainda, que de repente é fazer a pasteurização dessa cerveja, e daí sim ela poderia ficar em temperatura ambiente sem problema, certo? Com a pasteurização você estaria ali eliminando a maioria dos micro-organismos, só que também essa eliminação de micro-organismos, em contrapartida, elimina aromas e sabores. A gente está fazendo uma cerveja artesanal em panela, que é o máximo de sabores, a não ser que você esteja numa escala, né, acima, onde está preparando para vender e a sua rede de distribuição não é refrigerada, daí você precisa pensar em pasteurização. Do contrário, não há porquê, né, então basta a gente conservar em geladeira, senão a gente vai perder um pouco das características, também não é absurdo, às vezes até uma experiência legal, algumas cervejas ficam melhor com o tempo, certo? E essas cervejas que ficam em temperatura ambiente, principalmente, na geladeira até um pouquinho também, mas principalmente na geladeira, em temperatura ambiente, a gente percebe que ao longo do tempo as cervejas vai mudando. A cerveja vai ficando cada vez diferente. Cada cerveja que você abre, ela tem um sabor diferente. Então é muito engraçado. E fica também uma dica, certo? Eu acho que cerveja sempre teste, 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 teste. Eu conto muito para vocês muitos testes que eu fiz, muita experiência que eu tenho, muita coisa que eu estudei, muita coisa que eu tenho vivenciado também na prática. E no começo a gente quer absorver tudo que tem de informação, a gente quer saber tudo que os outros já fizeram para a gente fazer da forma correta e ponto, né? E aí fica aqui uma sugestão para vocês, quem tem essa opção, terminou a cerveja, armazena na geladeira, deixa uma pelo menos fora, espera um mês, abre as duas, experimenta, vê se consegue perceber os aromas e sabores que tem uma e outra, se percebem esse processo de degradação da cerveja ou de alteração mesmo, que as leveduras que vivas estão ali em temperatura ambiente ativas, por mais que não tenha mais uma fonte de consumo de açúcar, mas elas ainda têm alguns subprodutos que elas podem estar consumindo de uma maneira ou de outra. E eventualmente alguns micro-organismos podem surgir ali e começar a fazer com que a cerveja degrade, né? Mas eu acho bem válido, tá? Eu acho bem válido para quem está começando e para quem tem experiência também, para testar esse tipo de coisa, perceber. Então, quando alguém perguntar, pode deixar em geladeira, ou não, em vez de você falar, o Daniel disse que é para deixar na geladeira. Fala assim, cara, eu deixei uma na geladeira, deixei outra fora da geladeira, sem luz. Um mês depois eu abri as duas, nossa, a da geladeira estava muito melhor. Então, por isso que eu deixo na geladeira. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou da sacada, já sabe, deixa um curtir aí. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Compartilhe aí com seus amigos para que cada vez mais cervejeiros tenham acesso a esse tipo de vídeo, tenham acesso a essas sacadas.
aumentem aí a sua probabilidade de fazer cada vez cervejas melhores, essa curva de aprendizado seja mais rápida, é o que eu sempre digo aqui, que esse tipo de sacada, de toque, de conversa que a gente faz com que a gente chegue onde a gente quer, que é o objetivo de fazer cervejas boas, mais rápido. Ok, pessoal? Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!